Saudações, começa agora o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Eu sou o teofilósofo José Massang, autor da obra A Mente de Deus, a Enciclopédia de Conhecimento. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12, e a todos que acompanham o nosso programa em direto através da nossa página de Facebook, a Strong Life, onde podem interagir conosco, colocando as vossas dúvidas, as vossas opiniões em torno da temática de hoje, que é profeta ou novos curandeiros. A temática de hoje está em forma de questão. Então, pode responder essa questão na nossa página do Facebook. Para debater em torno dessa temática, tenho dois convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno desta temática. Começo com o reverendo Jesse Maloa, ele que é secretário da Colém, é mestre em economia e também é conhecedor da palavra de Deus. Reverendo, saudações. Muita paz, quero saudar a todos aqueles que nos acompanham na grandiosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele possa ajudar-me de maneira a que neste debate Jesus possa falar, o Espírito de Deus possa falar através da minha pessoa. Obrigado. Obrigado, reverendo Jesse Maló. E temos outro convidado que é apóstolo Pedro Aleixo. Ora viva. Muito obrigado pelo convite. Aqui é o apóstolo Pedro Aleixo, discípulo do profeta Cacó Filipe, cá em Moçambique. Obrigado. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. O tema de hoje, homens de Deus, é profetas e novos curandeiros. Profetas ou novos curandeiros? Começo com o reverendo Jesse Maló. Reverendo, o que é um profeta? O que é um curandeiro? Primeiro, eu gostaria de me situar. Quem é que faz confusão entre profetas e curandeiros? Bom, irei começar neste caso, com o apóstolo Aleixo. Apóstolo Aleixo, o que é um profeta, o que é um curandeiro? Porque o profeta Cacó Filipe ou o apóstolo Pedro Aleixo faz uma crítica hoje em dia dizendo que os profetas atuais são curandeiros modernos, curandeiros que em algum momento trazem um terno, mas na verdade são curandeiros. O que é ser profeta, o que é ser um curandeiro? Ok, muito obrigado. Dizer primeiramente que, de acordo com Eclesiastes 1, no seu versículo 8 a 9, nada que nós estamos a ver sobre a face da terra hoje é uma novidade. Lá é dito que nada existe debaixo do sol que seja algo novo. Ou seja, o que estamos a ver hoje é algo que já ocorreu nas gerações passadas, conforme lá é dito. No entanto, o que é um profeta? Profeta, dependendo dos níveis de profeta, por exemplo, eu quero acreditar, quando mencionas Cacó Filipe, estás a procurar falar do profeta mensageiro, assim como na dimensão de Moisés, Isaías, Safonias e tantos outros. Então, o profeta é a boca de Deus, é o porta-voz de Deus sobre a face da terra. Agora, o curandeiro, nós podemos ver que em uma certa geração podem existir até milhares de curandeiros, cujos eles são servos do diabo Satanás. Ao menos os curandeiros, eles conseguem se identificar e dizer claramente que eu sou curandeiro. Diferente agora do que nós temos visto sobre a face da terra, tantos outros homens que se intitulam ser de profetas, mas na verdade eles fazem parte do curandeirismo modernizado hoje em dia. Mas como eu dizia, nada é novo, conforme o que é dito em Eclesiastes 1. E o que seria curandeirismo modernizado? Olha, se nós formos a ver, os mesmos espíritos que agem hoje nas igrejas, é o mesmo modo operando que você vai encontrar nos curandeiros. Por exemplo, se você levar alguém doente para o curandeiro hoje, você vai ver que o curandeiro vai fazer com que ele manifeste o espírito e comece aí a dizer: quem me colocou no corpo desta alma é tal fulano, é o avô dela, é o tio dela, é o primo dela. Coisas assim, você vê? E é o mesmo que você vai encontrar nas igrejas universais,
tantas outras, mundial, onde você, quando manifesta, e aí você aparece um espírito, começa a falar na pessoa, quem me colocou aqui é o avô dela. É a mesma prática, consegue compreender? Então, qual é a diferença daquele curandeiro que está sentado lá e, no entanto, com este camarada que se diz ser profeta, que está lá numa igreja assim denominada? A diferença é que este camarada aqui pega a Bíblia, se faz passar de um profeta de Deus, se faz passar de um homem de Deus. Mas, no entanto, vamos lá ver. Se eu dizer, por exemplo, para você, que eu sou um escritor na dimensão de minha cota, por exemplo, claramente que você vai pedir que eu mostre as minhas obras, os meus livros. Assim também é quando a gente fala de profetas. Quando você diz que eu sou um profeta, então temos que perceber, ok, na dimensão de quem? Na dimensão de Moisés, de um profeta mensageiro. Logo eu irei pedir para você qual é o seu chamado, porque Moisés teve um chamado. Eu vou pedir para você qual é a sua mensagem, a palavra que você recebeu de Deus, e onde é que mais ou menos a Bíblia, ou seja, um profeta ou Deus falou através de um profeta da sua vinda. É mais ou menos assim. Obrigado. Se não tiver, então faz parte desses curandeiros. Pedro Aleixo. Reverendo, qual é o seu comentário em torno dos profetas e dos novos curandeiros? Porque na perspectiva do apóstolo Pedro Aleixo, hoje em dia nós não temos profetas, mas sim temos curandeiros. Isto é, os profetas tornaram-se em curandeiros. Em outras palavras, nós temos curandeiros modernos. O que o profeta hoje faz na igreja é a mesma coisa que um curandeiro faz na paglota. Qual é o seu comentário, reverendo, em torno disso? Vamos lá estabelecer aqui alguns parâmetros muito importantes para que esse debate seja produtivo, não é? Mas eu vou entrar tentando, porque eu já vi que tem muitas dúvidas, há muita dúvida aqui que tem que ser sanada. E provavelmente o tempo não vai nos permitir entrar no detalhe sobre muitos aspectos. Mas deixe-me explicar aqui algumas coisas. Primeiro, a Bíblia é o único livro que define parâmetros para se ser profeta. Ok? Não há nenhum outro livro que te vai dar parâmetros, que te vai explicar, que te vai dizer qual é o ofício, como é que esse ofício é exercido, quais são os excessos, quais são os limites, qual é o âmbito de atuação, como é que um profeta deve se portar, como e quando deve falar, aonde deve buscar a obediência, o poder, como é que ele deve se adornar para o ofício, etc, etc. E nós podemos encontrar no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21, que diz o seguinte: porque não seguimos fábulas engenhosas inventadas, quando vos fizemos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra, glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que declarou: este é meu filho amado, em quem me regozijo. Está a falar de Jesus. Ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte. E Pedro aqui, ele está dando testemunho, está falando de coisas na presença de pessoas que ouviram e podiam testemunhar sobre essa voz que foi falada. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. E fazeis muito bem prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura, está a falar da Bíblia, provém de interpretação particular. Porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. E neste aspecto nós podemos aqui dizer com certeza que toda a palavra de Deus ela é uníssona quando fala das profecias, quando fala dos acontecimentos, quando fala do passado, do presente e do futuro. Portanto, a Bíblia ela já dá indicações sobre os acontecimentos futuros, e quem estuda isso é denominado escatologia,
da qual a Bíblia já dá indicações do que vai acontecer, como vai acontecer, por que deve acontecer. Dito isto, nenhum outro livro, além da palavra de Deus, que é a Bíblia, contém parâmetros sobre como é que estas ações de contacto, de manifestação de poder, de ministério, possam ocorrer. Somente a Bíblia tem isto devidamente E a Bíblia, definido. o que diz sobre os profetas? Será que nós temos profetas ou curandeiros? Segundo, o chamado para se ser profeta é divino. Ele é recebido no batismo com Espírito Santo na nova dispensação, e na antiga dispensação ele era recebido através de um chamado, um contato que Deus tinha diretamente com aquele a quem ele iria manifestar este ministério, no caso concreto. Portanto, o profeta, ele tem como objetivo, está em 1 Coríntios capítulo 14, edificação, exortação e consolação, ok? Portanto, o profeta é um indivíduo chamado por Deus, isso tem que estar muito bem claro. Há um chamado que é feito a este indivíduo da parte de Deus, e nós encontramos que no Novo Testamento, na Nova Aliança, com a dispensação do Espírito Santo, é condição sine qua non que esse indivíduo esteja batizado com o Espírito Santo. Porque aqui tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de clarificar. No Antigo Testamento, o profeta, quando ele era chamado para que se desse conhecimento a todos de que este indivíduo é profeta, havia ali a necessidade de consagração desse indivíduo, e essa consagração era feita com azeite. O indivíduo era colocado ali, uma jarra, ou coisa, no caso concreto, um chifre de azeite, ele era derramado sobre aquele homem, e havia ali a consagração de que este indivíduo tem o chamado para tal. No entanto, os ministérios do Antigo Testamento, eles estavam divididos. Tu tinhas ali o ministério sacerdotal, tinhas ali o ministério profético, tinhas ali também o ministério de rei, para se ser rei. E alguns destes ministérios, eles andavam intermitentes. Um indivíduo podia ter o chamado sacerdotal e também chamado profético. No caso concreto, os sacerdotes vinham todos da tribo de Levi, e a partir do momento que você nascesse na tribo de Levi, já se sabia que você é, de facto, um sacerdote. No caso do profeta, havia uma necessidade de se confirmar que aquele indivíduo é ou não, de fato, um profeta. Se, de fato, o que ele diz, ele corresponde àquilo que é a vontade do Deus vivo. Deus estipulou, então, alguns parâmetros para isso. O primeiro parâmetro que Deus estipulou, no que diz respeito a se ser profeta, era: tudo que o profeta fala deve acontecer. Isso está no Deuteronômio 18, versículo 18 a 22. O profeta não podia dizer uma palavra e essa palavra não acontecer. Tudo que o profeta fala deve acontecer. Segundo parâmetro era que tudo aquilo que o profeta fala, se acontecesse, e depois esse profeta dissesse: vamos seguir um outro Deus, uma outra doutrina, além daquilo que eles conheciam como bíblico, ok? Como a cânon, como escritura, esse indivíduo tinha que ser morto, porque é um falso profeta. Então, estas duas coisas eram muito importantes. Isso está em Deuteronômio 13, do versículo 1 a 5. Primeiro, o profeta tinha que falar algo, e esse algo acontecer. Segundo, se ele desviasse o povo dessa verdade, esse profeta era considerado profeta falso. Agora, em termos etimológicos, a palavra profeta, de profeta no grego, significava falar ou dizer adiante. Portanto, o profeta era um indivíduo que a palavra pró significa diante, feta, falar. Era um indivíduo que falava sobre as coisas que estavam por vir. No profeta há o exercício da visão. Ele fala daquilo que está por vir, daquilo que está por
acontecer, ok? E isto era muito importante para que nós pudéssemos definir se de fato este indivíduo é ou não profeta. Se o indivíduo chega e diz alguma coisa que não coaduna com a palavra de Deus, imediatamente nós tirávamos esse... Obrigado, reverendo Jesse Maló. Apóstolo, nós ouvimos há bocado alguns versículos bíblicos, uma sustentação bíblica que fala, em algum momento, da existência dos profetas. Falou também o reverendo de um ponto que um profeta deve possuir. Um profeta, ao falar, a palavra do mesmo profeta deve se cumprir. É uma das características dos profetas. Olhando para a explicação do reverendo, hoje em dia nós temos profetas, não curandeiros, não profetas que se transformaram em curandeiros. Primeiro é o seguinte que eu poderia aqui dizer. Existem níveis de profeta, ok? Existe profeta mensageiro, a exemplo de Moisés, Jeremias, Isaías e tantos outros. E existem profetas de Efésios 4:11, ok? Conforme eu estava a dizer para você, se eu lhe der um exemplo de que eu sou um escritor na dimensão de minha cota, o que dita é que você de imediato vai me perguntar quais são os meus feitos, quais são as minhas obras. E eu devo te mostrar com A mais B, que eu já publiquei este livro, aquele outro, tudo mais, para você assim me considerar realmente como um escritor na dimensão de minha cota. Okay? Agora, se um camarada vem e diz que é profeta, temos que o perguntar, profeta mensageiro ou profeta de Efésios 4:11? Agora, se ele dizer que é profeta mensageiro, ele tem que ter uma chamada, uma comissão, tem que ter uma mensagem como os profetas da Bíblia trouxeram, não é? Tem que ter uma passagem que anuncia, por exemplo, a sua vinda. Agora, se ele nos dizer que eu sou um profeta de Efésios 4:11, lá é dito que os profetas de Efésios 4:11 foram estabelecidos para a edificação do corpo de Cristo, compreende? Agora, se os profetas foram colocados para a edificação do corpo de Cristo, o que dita é que todos eles dizem a mesma coisa, concordam têm a mesma visão, estão a trabalhar para o funcionamento do mesmo corpo de Cristo. Vamos ver. Não sei, dizia que o meu companheiro aqui é presidente da... É secretário-geral de uma convenção religiosa, né? De pastores, coisas assim. Você vai ver que dentro dessa mesma convenção religiosa tem indivíduos que lá são profetas, mas que um não concorda com o modo operando do outro. Tá vendo? Há quem faz as pessoas manifestar demônio nas suas igrejas, há outro que não faz, há quem talvez permite alguém casar 2, 3 mulheres, há outro que fuma, bebe, compreende? Então, mas todos eles estão lá. Então, a que corpo de Cristo eles pretendem edificar? Sendo eles profetas de Efésios 4:11, se é dito lá que todos eles trabalham para a edificação do mesmo corpo, unido no mesmo parecer, no mesmo espírito. Estás a ver? Agora, quando se fala também de um ponto em relação a talvez não ser exatamente curandeiros, vamos lá ver o seguinte. No livro de Atos 8, no seu versículo 9 a 11, você vai encontrar lá um homem chamado Simeão, que ele fazia magia e era tido lá como um grande homem de Deus, compreende? Mas aquele camarada era um curandeiro, era um mágico. Não, para o apóstolo, hoje em dia não há profetas. Profeta existe. Profeta mensageiro existe. Quem é esse profeta de Efésios 4:11 existe. Sim. Este profeta é Cacó Filipe. É o único profeta. A menos que alguém me indique outro. Por exemplo, amado, se eu perguntar para você, no tempo de Isaías, quantos profetas da dimensão de Isaías existiam? No tempo de Jeremias, quantos profetas da dimensão de Jeremias existiam? Temos os seus feitos. Conforme eu estava a dizer, vai por esta via. Se eu dizer que sou escritor, é porque eu devo te mostrar os meus livros, compreende? Então, se alguém existia além de Jeremias, na dimensão de Jeremias, o que diz é que a Bíblia terá de mostrar os seus livros, ou essa pessoa que assim defende, tem de mostrar os livros deste outro profeta na Bíblia. Agora, tem um ponto, por exemplo, queria deixar um pouco claro aqui nas pessoas, que afinal de contas, a Bíblia é um conjunto de livros dos profetas. Certamente a Bíblia não vem para regular o que um profeta vai dizer. A Bíblia não vem para regular o que um profeta vai fazer. Por exemplo, quando Paulo veio em seu tempo,
Paulo ele disse que as pessoas, em Atos 21, versículo 20 a 21, que as pessoas deviam renunciar Moisés e os costumes. Aquilo era tipicamente estranho para as pessoas que vinham seguindo a doutrina, a lei e tudo mais. Mas os filhos de Deus tiveram que reconhecer em quem? Em Paulo e seguir, mesmo que ele dissesse devem renunciar Moisés e os seus costumes. Agora, outro ponto aqui é o seguinte. Eu gostaria de entender um bocadinho. Meu amado aqui disse que, por exemplo, um profeta mensageiro tinha que ser colocado óleo. Não sei se está a falar do profeta mensageiro ou se está a falar de, por exemplo... profeta de Efésios 4:11, porque Moisés, eu não vejo parte alguma na Bíblia onde é dito que Moisés, ele foi estabelecido, ou seja, foi colocado óleo. Quem o colocou, por exemplo? Compreende, meu amado? Então, são factos aqui que nós devemos trazer uma clareza que, afinal de contas, um profeta mensageiro é levantado diretamente por Deus. Paulo não passou da mão de alguém para ser chamado primeiramente. E hoje o único profeta levantado por Deus é Cacó Filipe. E como é que foi o chamado dele? Como é que ele foi chamado? A princípio ele era um indivíduo que nunca havia pisado em alguma igreja, não é? Nunca havia lido nenhum livro religioso e que, no entanto, Deus o aparece, né, em forma de anjo cordeiro para lhe comissionar com uma mensagem que ele tem pregado hoje para a salvação de toda a humanidade. Ele teve lá 3 visões, né? E depois dessas visões, ele aguardou até o tempo certo, e em 2002, o mesmo anjo que apareceu a ele, assim como foi com Moisés e os profetas, reapareceu novamente, para lhe então dar a mensagem que ele tem pregado para os dias de hoje. Qual é a confirmação de que o Cacó Filipe é o profeta mensageiro verdadeiro? Qual é a confirmação? Qual é a congregação que confirma? Qual é a garantia de que ele é um escolhido, é o único verdadeiro? Tá bom. Um profeta mensageiro não carece de garantia humana. Cabe aos eleitos identificarem. Por exemplo, quando Jesus veio, de acordo com Lucas 11, versículo 45 a 50, você vai ver que existiam doutores da lei lá, que, no entanto, pegaram os livros dos profetas para calcular, ao ponto de dizer que Jesus era falso. Compreende? E Jesus dizia em Atos 8, ou seja, disseram em Atos 8, versículo 13 a 14, que tu dás testemunho de ti mesmo, por isso tu és falso. Compreende? Então, um profeta não carece de uma confirmação de um homem para dizer que realmente este aqui é o profeta mensageiro enviado sobre a face da terra. Porque se assim for, eu perguntaria a você, quando Paulo veio com uma ideia como essa em Atos 21, versículo 20 a 21, dizendo que devem renunciar Moisés e os costumes, qual é então o instrumento que usaram para confirmar que realmente Paulo era verdadeiro nestas palavras? Obrigado, apóstolo Pedro Alês. Reverendo, temos aqui várias questões levantadas por o apóstolo Pedro Alês. Ele levantou 2 pontos. Nós, no nosso tempo, encontramos um profeta de Efésios, capítulo 11, versículo 4. Deixa-me lá explicar, eu percebi tudo. Deixa-me lá aqui clarificar algumas coisas. Primeiro, ele disse que o profeta que não precisa de uma confirmação de nenhum homem. Não é bíblico. Eu vou ler Deuteronômio 18. A Bíblia diz assim, a partir do versículo 20. Mas o profeta que ousar falar em meu nome alguma coisa que eu não lhe ordenei, ou que falar em nome de outros deuses, terá que ser morto. Mas talvez vocês perguntem a si mesmo, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer e nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenham medo dele. Okay? Então, há de facto uma necessidade de verificar se o indivíduo é ou não profeta. Deuteronômio 13, versículo 1 diz assim, se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que lhe faz predições por meio de sonhos, lhe anunciar um sinal milagroso ou um prodígio, se o sinal ou prodígio que ele falou acontecer, dizer, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-lo, não dêem ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se amam de fato se o amam de fato todo o coração, toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente, cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe, sirvam-lhe e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou que seguissem. Eliminem o mal de meio
de vocês. Portanto, é sim, de fato, bíblico que a gente averigue se esse indivíduo que se diz profeta é ou não profeta. Nós encontramos isso também em Coríntio. Paulo, quando ele vai falar às igrejas, ele, em Coríntio 14, ele diz assim, olha, se alguém tiver uma profecia, fale uma, duas ou três pessoas. Okay? Os outros julguem o que ele está a dizer. Portanto, eu não vou me colocar aqui e dizer que eu sou profeta e começar a falar toda a espécie de bujardas e as pessoas aí começarem a dizer, ah, sim, porque ele diz que é profeta. Não, eu tenho que julgar a profecia. Se há algo que precisa e é necessário ser julgado, é, de fato, a profecia. Outro aspecto que muita gente faz confusão. As pessoas confundem o dom da profecia com o ministério profético. Estas coisas são diferentes. O dom da profecia, quando nós falamos do dom da profecia, ela recai sobre os dons do Espírito Santo. Ok? Falar em línguas, interpretação de línguas, dom da fé, todos aqueles dons que estão explicados em Coríntios 12. Ok? O dom da profecia é isso. Todo aquele que recebe o batismo no Espírito Santo, aquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que está cheio do Espírito Santo, ele pode fluir no dom profético, que significa que Deus pode usar esse indivíduo para tirar uma profecia. E o que Paulo diz quando explica sobre isso? Ele diz assim, olha, se alguém entra, olha, ele estava explicando sobre falar em línguas. Se vocês estiverem a falar em línguas, ninguém vai entender o que vocês vão dizer, mas se entrar alguém na congregação e vocês revelarem o que está no íntimo do seu coração, esse indivíduo vai dar glórias a Deus. Okay? Então, o dom da profecia é um dom de revelação. Deus usa o dom da profecia para revelar o oculto. Não é preciso que alguém, por exemplo, que entre na minha congregação, vai me dizendo tudo o que se passa na vida dele. Através do dom da profecia, eu sento com esse indivíduo e eu já sei o que é que se passa na vida daquele indivíduo. Deus vai revelando as coisas que estão acontecendo na vida dessa pessoa. E isso não é algo exclusivo ao profeta na dimensão que as pessoas colocam como ministério profético. O ministério profético é aquilo que nós encontramos em Efésios 4. Está entendendo a diferença? Coríntios 14 está falando do dom da profecia. Efésios 4 está falando do ministério profético. O ministério profético, de acordo a Efésios 4:11, tem como objetivo preparar, treinar a igreja, exortar a igreja, edificar a igreja. Ok? Então, o indivíduo que tem o ministério profético, ele é alguém que trabalha para a exortação, assim como todos os outros ministérios que ali estão descritos, ele trabalha para a exortação da igreja. Nós encontramos claramente, talvez para explicar isso aqui ficar muito claro em casa, nós encontramos claramente a diferença em Atos capítulo 21, versículo 8 a 11, nós podemos ir rapidamente lá, para eu explicar qual é a diferença entre o dom e o ministério. Porque algumas pessoas, elas fluindo no dom, já se chamam de profetas. E são coisas completamente diferentes. A Bíblia diz, ensina, Atos 21, versículo 8, diz assim, partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos em casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Estas 4 filhas de Filipe, elas fluíam no dom da profecia. Elas profetizavam. E logo a seguir diz assim, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos, os pés, versículo 10. Depois passamos ali vários dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágapo. Aqui já está alguém que tem um ministério profético. E a Bíblia diz que este profeta chamado Ágapo, ele veio, vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, diz, assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e entregarão aos gentios. Ele através do ministério profético, ele lança uma visão. Ele diz o que vai acontecer. Está entendendo a diferença? Aquelas 4 profetizadas tinham o dom da profecia, mas depois vem um profeta que tem um ministério, ok? E ele diz o que vai acontecer. No Antigo Testamento, a dispensação do Espírito Santo não estava sobre toda a carne. Então, um dos critérios para se
saber que este indivíduo está cheio do Espírito Santo, okay? Porque a Bíblia diz aqui que através do Espírito Santo ele fez o que fez. Um dos critérios para saber se alguém estava cheio do Espírito Santo era uma confirmação. E essa confirmação era feita através do derramar do óleo. Ok? Era um dos critérios. Não todos, era um dos critérios. No entanto, no Novo Testamento, okay, na Nova Aliança, aliás, naquele tempo mesmo, as pessoas já começavam a questionar, mas não, olha, por que só aquele pode ser? Por que aquele só aquele ou este ou aquele pode ser sacerdote ou profeta? Nós também queremos fluir nesse dom. Então, o que Joel falou? Joel disse, olha, nos últimos tempos, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. Não se preocupem, os vossos filhos, os teus filhotes, vão profetizar. Os jovens terão visão. E vocês que são velhos, não se preocupam, terão sonhos. Ok? Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo derrama-se sobre a igreja, quando Pedro levanta-se e começa a pregar, e as pessoas estão a pensar que aqueles indivíduos estão embriagados com vinho doce, Pedro diz assim, olha, varões, e o que está a acontecer aqui é o cumprimento da profecia lá de Joel. Ok? O Espírito Santo já foi derramado sobre todos vós. E isto aqui é o fluir deste Espírito. Logo, o que nós estamos a dizer é que no Novo Testamento, já não há necessidade de alguém chegar, ficar de joelho e haver derramamento de óleo sobre essa pessoa. Porque o óleo era simbólico do Espírito Santo. Na dispensação em que Deus escolhia, este aqui pode ser, este aqui não, aquele pode ser, este aqui não. Hoje, o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. Quem está cheio de Espírito Santo não tem necessidade de ficar de joelho e ser derramado óleo sobre ele, porque o Espírito de Deus já produz frutos que testificam a existência desse fluir. Essas são 2 ou 3 das questões que ele colocou. Mas tem mais uma, mas eu acho que é com intervalo, não é? Obrigado, reverendo J.C. Maloa. Apóstolo, o reverendo apresentou aqui várias respostas em torno das questões que... mas eu não tinha acabado. Havia mais um aspecto. Sim, só para voltar para ele com todas as respostas. Em 30 segundos. 30 segundos. Ele disse que o profeta precisa de escrever livro. Eu acabei de citar agora o Agapo. Ele era um profeta não litúrgico. A Bíblia fala do profeta Natan. O profeta Natan não escreveu nenhum livro. Eu não sei se ele sabe, mas Elias não escreveu nenhum livro. O profeta não pode escrever um livro. Não é necessário que um profeta escreva livro. Existem profetas litúrgicos e existem profetas não litúrgicos. Micaías, por exemplo, que foi chamado por Acabe, ok? E Josafá, para profetizarem sobre a peleja que eles iam entrar e tal. Tu não encontras nenhum livro que foi escrito por Micaías. Reverendo. Mas ele é citado como profeta. O profeta Cacó Filipe escreveu um livro. E dentro do livro, ele também fala da Covid-19. Acho que profetizou Covid-19 em 2001. E a mesma profecia... 2002. E a mesma profecia está se concretizando hoje. Qual é o seu comentário? Como é que ele faz essa profecia? Como é que está escrito? Qual é o livro? Vamos citar o livro que ele falou sobre isso. Cacó Filipe, quem? Eu tenho aqui o livro dele. Fui tentando ler. Cacó Filipe, quem? Cacó 3, versículo 25. Cacó 3, versículo 25. Cacó 3, versículo 25. O que é que diz? Diz assim, 25. Diz assim: mas por causa do pecado e por causa das igrejas, sabem que o mundo irá de sofrimento para sofrimento, e acontecerá que ao saudar um homem, não será capaz de apertar a mão do seu irmão ou do seu melhor amigo pelo medo de ser contaminado pela doença. Pessoas andarão sem se tocarem, as escolas fecharão e vocês escutarão pessoas dizendo que estou com medo de tomar o metrô ou estou com medo de pegar o ônibus, tenho medo de ser contaminado. Vocês veem o justo dirá perverso. Ok, posso responder? A minha caneta é voo. Posso responder? Sim, reverendo. Posso responder? Olha, quando me ligaste para ter este debate sobre Cacó Filipe, uma das coisas que eu lhe pedi foi tempo para ler o livro dele. Porque falamos, foi no sábado ou domingo, e disseste que teríamos este debate na quarta-feira, e eu te pedi uma semana mais ou menos para ler o livro dele, eu tive que correr na leitura do livro. E eu encontrei, naquilo que eu pude ler nos livros do Cacó Filipe, eu encontrei muitas incongruências. Eu vou deixar essas incongruências para depois dele falar, mas deixa-me lhe explicar uma coisa em relação ao livro de Cacó Filipe, porque eu estudo muitos dos livros de várias religiões, e uma das coisas que eu encontrei no livro de Cacó Filipe é edição
cortes, ok? Eles editam o livro, eles cortam o livro, eles retiram partes do livro que são contraditórias. Então, o que eu fiz? Eu entrei na internet, eu fui buscar citações que tinham sido feitas anteriormente do livro, coisas que ele disse antigamente do livro. Esta versão que eu tenho do livro de Cacó Filipe, eu baixei, foi no domingo, e quando eu entrava no livro para confrontar as ideias que tinham sido... Porque a internet, quando tu colocas uma coisa na internet, ela fica lá estampada, com data e tudo. Quando eu confrontava aquilo que estava ali dito com a versão que eu tinha, eu encontrava que, por exemplo, um capítulo 25 já não era capítulo 25, era capítulo 30. E houve pontos, aspectos deste livro que foram retirados, que já não estão lá. Que foram palavras que tinham sido colocadas no livro, mas que, quando fui à procura dessas citações, já não constavam do livro. Portanto, o livro em si é um livro tendencioso, que é feito updates, que é trocado, que é retirado assuntos, colocado assuntos. Portanto, eu não tenho como, neste momento, olhar para isto aqui. Primeiro, não tenho como dizer que é Covid-19. Segundo, porque não diz que é Covid-19. Segundo, não tenho como pegar neste aspecto e dizer que, de facto, isto foi escrito em 2002. Em 2002, porque eu, pessoalmente, já verifiquei que o livro sofre muitos updates e que esses updates servem para defender ideias ou teologias ou opiniões do tal de Cacó Filipe, que vai trocando e dizendo, desdizendo, contradizendo e tudo mais, mas depois dele fazer a fala dele, eu vou entrar ponto por ponto para aspectos que eu encontrei nestes 3 dias sobre aquilo que são as contradições. Obrigado, reverendo J.C. Maloa. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas mensagens em torno da temática de hoje, que é profetas ou novos curandeiros. No estúdio tenho 2 convidados super especiais. Tenho o reverendo J.C. Maloa, ele que é mestre em economia e também secretário-geral da Colei. Tenho o apóstolo Pedro Aleixo, ele que é o discípulo do único profeta verdadeiro na face da terra, segundo ele. Volto agora com o profeta, ou com o apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, ouvimos o reverendo, até trouxe um versículo do livro do Cacó Filipe, e falou do livro dizendo que o livro do Cacó Filipe é um livro que sempre é atualizado, sempre há mudanças. Aqui não há evidências para nós termos a certeza de que esse versículo que fala da pandemia, por exemplo, que fala da Covid-19, foi escrito em 2002. Talvez foi escrito há 1 mês, há 2 meses atrás. E quase todos os profetas, tanto maiores, menores profetas, nos chegaram a escrever um livro. Por que hoje encontramos um livro? Primeiro, preciso dizer o seguinte. As pessoas vão buscar pretexto para rejeitar a verdade, está vendo? Ele começou dizendo que um profeta mensageiro, aquilo que ele profetiza tem que acontecer. Para sabermos que esse é um dos elementos, segundo ele, tem que acontecer. Realmente, a Bíblia diz em Deuteronômio 18, que se ele dizer assim, diz o Senhor, tal coisa vai acontecer. Um dos falsos, por exemplo, é o Honório, que disse que o coronavírus teria de terminar e até março, e coisa assim, que teria de terminar em Moçambique. Mas hoje estamos muito longe com isso. Outro é o T.B. Joshua, que profetizou falsamente que em 27, uma coisa assim, de março, o coronavírus teria de terminar, mas até hoje estamos com o coronavírus, ainda está morto, está no inferno, é uma pena. Mas, no entanto, as pessoas sempre vão buscar um pretexto para não acreditar na palavra de um profeta. Mas antes de chegar a esta resposta aí, deste ponto da profecia, tem muitos outros pontos que ele mencionou aqui que eu gostaria de tomar. Há exemplo de, por exemplo, quando diz que um profeta deve ser confirmado, né? Falando daquilo que ele fala, deve se cumprir. Esta não é uma confirmação imediata. Imagine, a pessoa vem na sua frente e te diz que eu sou profeta mensageiro. Eu vim da parte de Deus. Há exemplo que ele deu aqui, por exemplo, de Joel. Joel falou isso em Joel 2:28. Há quanto tempo e quantos anos passaram para que isso se confirmasse? E que tal se isso não viesse a se confirmar e aqueles que seguiram Joel, que já estão mortos,
teriam ido para onde? Para o paraíso ou para o inferno, se Joel fosse falso, se isso não acontecesse. Então, estamos a falar aqui de uma confirmação imediata ou uma confirmação do que ele vai prever. Compreende? Quando se fala de que não, um profeta tem lá os dons ministeriais, eu não estou a falar de profeta de Efésios 4:11, não, profetas menores. Eu estou a falar de profeta a exemplo de Isaías, a exemplo de Jeremias. Se não escreveu, o que importa, por exemplo, quando fala de Elias, tem os feitos de Elias lá. Nem todos os profetas escreveram pessoalmente. Se eu perguntar para ele, foi Moisés quem escreveu pessoalmente os outros livros de Êxodo, Número e tal? Quando é dito lá que quando Moisés subiu ao monte, era Moisés que estava a escrever? Ou era alguém, os escribas estavam a escrever na conta de Moisés? Então, não é necessário que Elias pegasse a caneta e sentasse e começasse a escrever. O fato dele profetizar, conforme ele disse, o fato dele profetizar e a tal coisa acontecer, ele falar da parte do Senhor, a coisa acontecer já era de Deus. Isso era suficiente. Então, o que acontece hoje, por exemplo, esta técnica aí de dizer que o que ele deve falar tem que acontecer e tal, não é um método que você vai usar para um profeta mensageiro, por exemplo. Porque Isaías, quando veio, também falou da parte de Jesus. Ele disse que um filho nos seria nascido. Quantos anos passaram para nós vermos essa profecia se cumprir? E que tal se isso não tivesse acontecido? E aqueles que creram em Isaías, onde é que estariam? Então, qual foi realmente a base que usaram para acreditar em Isaías? Porque aquilo não aconteceu no dia em que Isaías falou. Quando Moisés disse que tal coisa vai acontecer, virá um profeta como eu que falará no meio de vós, escutem-no. Quanto tempo passou para que isso acontecesse? E o que as pessoas usaram nos dias de Moisés, quando ele desceu do monte para dizer que Deus me enviou? Usaram qual base? Não foi a base do tipo que ele diz tem que acontecer. Realmente o que um profeta mensageiro verdadeiro diz tem que acontecer. Agora, outro ponto é, o Amado falou do Espírito Santo, que não, lá no passado tinha que passar pelo azeite, porque não tinha Espírito. Eu não sei se ele quer dizer que não existia o Espírito Santo nos profetas no passado, ou nas pessoas de Deus no passado, ou como? Uma pergunta só muito rápida para eu continuar. É isso que quer dizer? Continua. Eu quero a resposta dele. Vai responder depois. Talvez ele está dizendo. Continua, profeta. É assim, não sei se está me compreendendo. Eu quero só uma resposta de sim ou não para eu avançar, porque de repente ele está a pensar, falou do jeito que eu estou a pensar. Então eu quero perceber se está a dizer que homens de Deus não tinham o Espírito Santo lá no passado ou não. Reverendo, uma resposta muito rápida. Sim ou não para eu avançar. Eu não sou de dar respostas rápidas, não é? Porque algumas perguntas são capiscosas. Tá bom, se não vai dar resposta, então deixa-me vou me alongar e vou roubar o seu tempo. Sim, então se não vai dar resposta, deixa-me continuar. Mas então, eu preciso dizer que o Espírito Santo sempre existiu desde o passado. Moisés e os profetas tinham o Espírito Santo. Antes mesmo que o Espírito Santo fosse prometido, a sua dispensação fosse prometida, o envio do Espírito Santo, as pessoas já tinham. Tem pessoas que já tinham o Espírito Santo. Vamos falar, por exemplo, de Lucas 2, versículo 25 a 28. Você vai encontrar lá que existia um homem chamado Simeão, que, no entanto, o Espírito Santo estava sobre ele. Está escrito lá na Bíblia. Está a compreender? Esse homem segurou Jesus assim, nas suas mãos. Mas, no entanto, Jesus não estava grande naquele tempo para dizer que vos enviarei o Espírito Santo. Então, quando é que essa pessoa recebeu o Espírito Santo? A Bíblia diz lá em Lucas 2, 25 a 28. Então, como é que essa pessoa recebeu o Espírito Santo? No Antigo Testamento estamos a dizer que lá não tinha o Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo. Todos os profetas que agiram lá, agiram na base do Espírito Santo. Compreenda, mano? Agora, para terminar, apóstolo, a questão do livro. Por que o livro é atualizado? É muito mudado. Meu amado, mesmo que fosse atualizado, mesmo que é atualizado, o livro do profeta Cacó Filipe não é o único na Bíblia que tem sido atualizado, ou seja, que está atualizado. Jeremias 36, para ele pode ler, vai ver lá que é dito que, no entanto, quando o livro de Jeremias foi queimado, no entanto, ele escreveu novamente e palavras foram acrescentadas. Compreende? Está em Jeremias 36. Palavras foram acrescentadas. Então, por que acrescentou palavras Jeremias? E sendo que é Deus que havia o inspirado para escrever o primeiro livro, ele não escreveu exatamente conforme estava o outro. Essa mudança não tem nada a ver com as contradições. Agora, as mudanças, uma coisa só, para fechar esse ponto de retirada, acréscimo ou não acréscimo. O profeta Cacó Filipe sempre diz, na sua mensagem, a minha assinatura, a assinatura da minha mensagem é a parte do áudio, é a voz.
Compreende? A voz ninguém altera. Você pode pegar o que está lá na voz, vai escutar exatamente, porque tem certas coisas que não aparecem lá no escrito, mas na voz estão lá. Então, para dar mais uma ajudinha ao companheiro aqui, não leia simplesmente. Escute o áudio, porque no áudio que você quer vai encontrar lá. Não está alterado, não. O livro, qualquer um pode pegar. Eu pego, vou editar, posso evadir o site, não é? Evadir o site por má fé, pode-se fazer. Mas é normal que ele diga, por exemplo, quem traduz o livro na língua portuguesa, ele lê em português, não lê em francês. Por exemplo, se, no entanto, talvez eu esteja enganado, não quero aqui, não estou para adivinhar, talvez eu quero acreditar que ele leu em português. Mas, no entanto, pode-se dar o caso de encontrar uma palavra lá que não está bem em português. Por exemplo, quem traduz o livro, quem faz a tradução para outras línguas, são pessoas como eu e você. E quando se descobre que, afinal de contas, esta não é a palavra adequada daquilo que o profeta disse em francês, aí só se atualiza. Agora, tem coisas que são particulares da vida do profeta. Por exemplo, se o profeta diz, eu comi chima com feijão ontem, e isso está lá no livro dele, e se o profeta retira isso, qual é o impacto que isso tem? Por exemplo. Agora, se fosse uma profecia, se existe uma profecia que as pessoas podem vir dizer que Cacó Filipe retirou, que tragam. Se essa de 2002 foi adulterada, é porque existe lá. Os mesmos que querem vir defender aqui que não, Cacó Filipe tirou aquilo, colocou aquilo, deve ter a real de 2002, que fala lá de Cacó 325, o que realmente diz. Então tem que trazer aqui. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da GoTV, DSTV, TV Cabo, também através da nossa página do Facebook, Strong Life. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos no piscar do olho. Oteca. Prestamos serviços de corte de madeira, venda de madeira prensada e contraplacado e montagem de armários, guarda-fatos, cozinhas americanas, teto falso e muito mais. Oferecemos serviços de alta qualidade e com eficiência. Localize-nos na Circular, em frente da Rotunda da Matola Gara. Para mais informações, contacte. Esperamos por si. Nascemos para isto, para tornar o impossível possível, para criar momentos que inspiram e viver com emoção a excelência. Esquece o passado, pois o futuro espera-te. É por este momento que todos estamos à espera. Viva a emoção das Olimpíadas na GoTV. Liga-te já e assista em direto aos Jogos Olímpicos do Tóquio 2020 com comentários em português. GoTV, vais amar. Nesta semana você não pode perder o programa Belíssimas às 21h30 aqui na Strong Live. Vamos falar sobre relacionamentos abusivos. Estaremos com 3 convidadas belíssimas. Está aqui a Dénia Safina. Está também a Benilde. E a Janete. Você é o nosso convidado especial a participar. Contamos consigo. Até lá, até lá. Patrocinado por DSTV. Mais velhos, dá-me satuna mais fortes, mais fortes, mais fortes. E fofocas, tu e eu, meu amor, contra bocas e fofocas. Começo a gravar uma música e levo 30 ou 20 minutos ainda a tentar ver a ideia da primeira parte. Não vou gravar mais aquela música. Strong Life, não há mais nada a falar aqui. Mundo acabar, sei que já confirmamos esse amor.
Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life TV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, Strong Life. Continuem interagindo conosco, colocando as vossas questões, as vossas dúvidas em torno da temática de hoje, que é profetas ou novos curandeiros. Nesta segunda parte iremos abrir as linhas para atender 2 ou 3 pessoas que queiram contribuir, que queiram participar do nosso debate de hoje. O número é 87 47 77 57 7. Volto agora com o reverendo Gessi Maló. Reverendo, antes do intervalo, o apóstolo disse que as atualizações que nós encontramos no livro, também nós, outrora, encontramos também na Bíblia. Por exemplo, o livro de Jeremias. O livro de Jeremias, em algum momento, foi atualizado. Há coisas que foram mudadas. Como é que olha para essa justificativa? Jeremias 36, 32, só para apoiar. Obrigado. O dom de discernimento de espíritos nos permite ver quem é mentiroso e quem não é mentiroso. Vamos lá, eu quero atacar ponto por ponto. Primeiro, a questão que aqui foi levantada de querer desvirtuar uma palavra. Só um minuto, reverendo Gessi Maló. Temos alguém em linha. Com quem temos prazer de conversar? Está a falar com o Cicelo Rangido. Sim, pode deixar o seu comentário em torno da temática de hoje. Sim, o tema é muito interessante e realmente isso desperta a atenção de muitas pessoas, sobretudo, que estão interessadas em alcançar a salvação. Sim. Porque, em algum momento, as pessoas, se não tiverem essas bases, podem se meter num sítio que, se calhar, não é esse sítio que eles desejavam. Sim. Porque trata-se de situações ou coisas espirituais. E, na desvendação desses casos, são necessários que se chamem aqueles homens que se dizem homens de Deus. E eu vejo aí 2 homens, né, que se dizem homens de Deus, e neste caso o outro homem que está aí, diz o reverendo, ele mais se identifica com a área que ele fez da economia. Acredito que ele estaria muito bem na área dele se fosse para... Obrigado, ficou essencial em torno da temática 2. Muito obrigado. Continue ligando, deixando as vossas contribuições em torno da temática 2. Volto agora com o reverendo. Sim, certo. Reverendo. Então, verdades bíblicas, coisas que estão explícitas na Bíblia. Nós não temos que vir aqui desvirtuar a palavra de Deus, ok? Para que haja um debate são, é necessário primeiro nós definirmos se aquilo que nós colocamos como ponto de debate faz parte da nossa crença ou não. O que acontece com os cacuítas, não sei se é assim como eles se chamam, é que nos aspectos da Bíblia que eles se apercebem que eles estão pisando, ok? Eles já as desvirtuam. Mas só um minuto para esperar, segurar o seu fio de pensamento, reverendo. Boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Aqui é Samuel John da Beira. Da Beira. Sim, Samuel, deixe o seu ponto de vista em 30 segundos, seja breve. Eu só quero ser breve mesmo. Meu irmão não tem nada a dizer. Eu só quero felicitar ao próprio homem que está aí, que convida os 2 pastores, assim jovens, estou esquecendo o nome. O próprio moderador, né? Sim, deixa eu ouvir. É para convidar 2 pastores. Não, eu quero a pessoa que o moderador. Eu, Massango. O Massango, esse jovem me encanta muito. Quero só dar que Deus lhe aumente mais vida. Ele traz conversas boas, divinas. E é uma pessoa muito que foi inspirado a Deus. Continue assim. Só isso que eu quero dizer. Muito obrigado pela sua contribuição e também pelo seu elogio. Continue acompanhando o programa Hora do Debate e toda a programação da Strong Life TV, porque temos muitas novidades para vós. Reverendo, colocando o seu ponto de vista. E nos aspectos que eles querem se apegar à Bíblia para se defenderem, elas acreditam. Então, a Bíblia, ela é um livro compacto e único. Ou tu acreditas na palavra, ou tu não acreditas na palavra. Tu
não podes rasgar pedaços das Sagradas Escrituras que não gostas e depois te apegares na porção bíblica que tu gostas, ok? Isso aí não pode vir de um apóstolo, não pode vir de um homem de Deus, não pode vir de ninguém que pretende se aproximar a Deus, ok? Posto isto, este era um ponto básico, porque eu quando leio o livro de Kakou, eu fico sem perceber se eles querem defender ou não a palavra de Deus. Na verdade, o que eu vejo é que eles não acreditam na palavra de Deus. Anyway, eu não disse aqui que o Honório era falso ou verdadeiro profeta, nem que o TB Joshua era falso ou verdadeiro profeta. Não citamos aqui nomes. Mas o que eu disse foi que se ele fizer uma profecia, ou melhor, não foi o que disse, foi a Bíblia que disse, e a profecia não se cumprir, é falso. Seja ele TB Joshua, seja ele Honório, seja ele quem for, não me interessa aqui o nome. Se ele disse, e eu já fui muito claro em relação a isso, ok? Quando o TB Joshua fez uma profecia de que haveria de chover e a chuva haveria de desfazer o Covid-19 e não aconteceu, eu fui uma das primeiras pessoas que disse, está a ver, é um falso profeta. Por quê? Porque é bíblico. Não porque tenho alguma simpatia, porque gosto dele, não gosto dele, ele conhece, não conheço ele de sítio nenhum. E o Kakou Filipe? Então, quando a gente olha para aquilo que são parâmetros bíblicos, nós nos cingimos na palavra, ok? Então, o que não pode fazer é pegar erros de homens, coisas que as pessoas estão a fazer, e generalizar no parâmetro bíblico. A Bíblia é perfeita. Os homens são imperfeitos. Os homens podem fazer coisas erradas, podem se desvirtuar, podem trazer falsas profecias, podem trazer problemas, mas a Bíblia, ela é verdadeira. Heresias do livro do Kakou Filipe. Já me perguntaram sobre Kakou Filipe. Kakou 61:8 diz que profetas são anjos. Profetas são deuses. Isso tu não encontras em nenhuma parte da Bíblia dizendo que profetas são anjos ou que são deuses. Ok? Há um só Deus. Profeta é homem. E como homem, ele é falível. Como homem, ele tem suas necessidades, tem suas fraquezas. 61:25 diz que todos os profetas são infalíveis. Está aí, Kakou 61:25. Todos os profetas são infalíveis. Tu não encontras isso. Na Bíblia, tem profetas que tiveram que se retratar. Ok? Certa vez, foi Natan, sabe uma memória, disse ao Davi, sim, isso é desejo do coração de Deus, pode construir o templo. E depois Deus veio e disse, não será Davi a edificar o templo. Quem vai edificar o meu templo é o filho dele. Ok? Então são falíveis. 65:11 diz assim, Moisés e Davi foram aprovados no pecado. Quando Moisés cometeu erro, Deus repreendeu Moisés. Quando Davi cometeu erro, Deus repreendeu Davi. Até porque Salmo 51 fala da confissão de Davi. Okay? Quando Davi, por exemplo, fez a contagem do povo, e era algo que Deus não queria que fosse feito, houve consequências. 59:26 diz que a mensagem do profeta não precisa de se alinhar com o resto da Bíblia. E nós encontramos isso também em 59, 29, 30, 80, 13-21, 81, 10-12, 87, 21. Que a mensagem do profeta não precisa de se alinhar na Bíblia. Eu acabei de ler agora a Bíblia, foi a primeira escritura que eu abri. A profecia tem que estar 100% alinhada com a palavra de Deus. Isso faz parte de princípios de hermenêutica, de princípios de interpretação bíblica e de julgamento. Eu não posso fazer um julgamento fora da palavra. 87:21. Ele diz que quem cita a Bíblia é demônio. Como é que ele diz que quem cita a Bíblia é demônio e ele mesmo faz citações bíblicas? Então, é uma contradição que nós encontramos ali, né? Nós encontramos também, por exemplo, aqui, ele dizendo, em Kakou 2:35, dizendo que os homens de Deus não se contradizem. Quer dizer, lá em 85, anteriormente, ele diz que os homens de Deus podem se contradizer. Em 2:35, ele diz que os homens de Deus não se contradizem. Depois temos em 59:27-30, ele diz que televisão,
internet vem do diabo. 56, perdão, 27 a 30. Se vem do diabo, televisão, internet, etc. O que ele está a fazer aqui, então? Então? E depois diz também que não se assentar com alguém que tem televisão, isso está em 56 de 30. Mas depois ele, em 78:3, ele sozinho, quando ele questionou sobre isso, ele veio e se retrata. Até porque o próprio livro de Capô Filipe eu tirei na internet, não é? 57:17 diz que não pode haver 2 profetas mensageiros ao mesmo tempo. Mas depois, em 73:14-16, ele mesmo vem e se retifica. Mas eu quero ficar com 57:17, que ele diz que não pode haver 2 profetas mensageiros ao mesmo tempo. Jeremias, Ezequiel e Daniel eram contemporâneos. Profetizaram ao mesmo tempo, esses 3. E nós encontramos muitos outros escritores bíblicos que escreveram ao mesmo tempo. Marcos, Mateus, eram contemporâneos. Ok? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, que não se pode negar sexo ao cônjuge. Ele limita. Mas desculpa só. Deixa-me continuar. Deixemos terminar. Não é assim. Deixa eu dizer uma curta coisa. Deixa eu dizer uma curta coisa. Eu quero interromper aqui. Não vou levar muito tempo. Se viemos aqui... Só tenho mais uns... Peço mais 2 minutos. Eu lhe passo a palavra. Deixemos o reverendo para terminar. Deixemos o reverendo. Fala, não interrompa. Então, peço para que eu termine o meu fio de pensamento. Sim, deixa-me terminar. Eu quero dizer uma coisa. Sim, terá um tempo. O que eu quero dizer é o seguinte. Terá tempo. Quando se vem aqui para dizer algo contra mim ou contra a mensagem, eu estou dizendo nada contra si. Eu estou a citar para poder responder. Sim, vai ter tempo. Eu estou a falar de muita coisa. Versículo tá. Mas eu tudo isso não estou a anotar para poder responder. O apóstolo terá tempo. Sim, reverendo, em 30 segundos para terminar, para dar o tempo ao apóstolo. Explica-me isto. A falsidade disso está aqui. Responde. Se fosse uma por uma, eu ia agradecer até. Mas começar a dizer lá, dizer que tudo é falso. Cacó 42, versículo 2 a 3, diz que Caim se masturbou. Onde é que nós encontramos isso na palavra de Deus, masturbação de Caim? Cacó 2:13 diz que... Tá bom, são perguntas para eu responder. Não são para responder. Não são para responder. Não são perguntas para responder. Eu estou disponível para ouvir uma pergunta para eu responder. 30 segundos para terminar, para passarmos a palavra para o apóstolo. 30 segundos. Eu estou aqui, vamos lá. Eu tenho o meu tempo. Eu acho que não fica bem limitarem o tempo que eu tenho para esgotar sobre os meus aspectos. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu não estou a colocar esses aspectos para ele responder. Ok? Porque... não tem resposta possível que ele possa dar a tamanhas desvirtuações. Eu fiquei com muita dor de cabeça quando eu estava a ler este livro. Deixa-me terminar então o meu fio de pensamento, porque eu já não vou continuar com as heresias, senão eu haveria de esmagar o homem. Não é questão de esmagar. Deixa-me só terminar. Só para poder responder para mostrar que eu estou apto para responder a ele. Deixa-me terminar. Quando ele diz que Cacó Filipe diz que os profetas são deuses, isso é uma mentira. Leia Salmos 82, versículo 6 a 7. Leia lá para ver se está escrito, se não está escrito que os profetas não são deuses. Mas deixa-me só terminar. Leia agora Salmos 88, versículo 6 a 8, para o povo saber lá em casa se afinal de contas os profetas não são deuses. Está escrito lá. Não, eu quero terminar só para mostrar que não pode dizer que não são heresias, então eu não vou com... Não é assim. Eu quero terminar para lhe passar a palavra. Eu quero terminar para passar a palavra. Termine, reverendo. Ok. Quando tu tens um livro, por exemplo, em que o profeta diz que as galáxias são seres vivos, ok? Estrelas são seres vivos, ok? Lua é um ser vivo. A primeira coisa que a gente começa a questionar em relação aos seus ditos é a condição mental do indivíduo que diz as coisas que diz. Então, eu, ao me debruçar sobre o livro, eu encontrei aqui coisas que nem a ciência consegue dar uma resposta lógica. Quer dizer, são aspectos que vão muito além do espiritual, do científico. São aquilo que em inglês a gente chama de delusions. São aberrações. Porque, por exemplo, deixa-me só dar este exemplo. Por exemplo, dizer que a Eva teve relações sexuais com uma serpente. Nós não encontramos, quando a gente olha para o DNA de uma serpente,
nós não encontramos nenhuma relação entre o DNA de uma serpente e de um homem, porque nós somos frutos dessa geração. Então, obrigado, reverendo Jesse Maló. Deixa-me terminar. Obrigado, reverendo Jesse Maló. Aqui, o que eu quero talvez passar para como questão, uma vez que ele diz que eu devo lhe colocar uma questão. A questão que eu quero colocar a ele é: em que momento, eu não sei se ele frequentou algo, ele disse que Cacó Filipe não frequentou nenhuma igreja, não é verdade? De 93 a 2002, Cacó Filipe frequentou uma congregação do William Branham. Ele esteve lá. Ele visitou igrejas batistas e por aí em diante. A questão que eu coloco ao Aleixo, em que momento ele saiu da Bíblia para acreditar num livro que não tem nenhuma base, nem científica, nem espiritual? Passa agora para apóstolo Pedro Aleixo. Apóstolo, este momento para responder todas as questões que o reverendo levantou, de uma forma breve. A última heresia, segundo o reverendo, que trouxe é da Eva, que no livro nós encontramos que a Eva traiu Adão com a serpente, neste caso com Satanás. E é por isso que Caim não é filho de Adão, mas sim é o filho da serpente. Amado, ele levantou muitos pontos. Eu estou disponível para vir responder a este camarada aqui, cada ponto que ele começou a citar. Já lhe respondi o primeiro, quando diz que os profetas não são deuses. É uma mentira. Se ele for honesto e ler Salmos 82, versículo 6 a 8, está a dizer lá que vocês são deuses, filhos do Altíssimo. Esses que são deuses são quem? Está a compreender? Os profetas são deuses, sim. Agora, retive a última pergunta aqui, que ele diz que eu disse que Cacó Filipe nunca havia entrado numa igreja, né? Eu vou pedir para que todos vocês aqui, a televisão Strong Life, façam o favor de dar em repetição, passar essa entrevista para ele, né, esse debate, que é para ele acompanhar a minha palavra. E eu falei muito bem. Antes do profeta Cacó Filipe ser chamado, ele foi chamado em 1993. Começou o seu ministério em 2002. Antes dele ser chamado, não havia entrado em nenhuma igreja antes de 1993. É o que eu falei. Mas o Abraham tem igreja? Não. O movimento bramista tem uma igreja. De 93 a 2003, ele esteve dentro daquele movimento. Não. Eu estou a dizer. Ele foi chamado. Escuta o que eu estou a dizer e perceba a sua pergunta. Sim. Ok? A tua pergunta foi, Cacó Filipe já, quando que ele nunca havia entrado numa igreja, uma vez que de 1993 até lá em 2002 estava em alguma igreja, não é isso? Sim. Eu disse aqui na pergunta que me foi colocada, quando que Cacó Filipe foi chamado? Eu a dizer, ao falar do chamado de Cacó Filipe, eu disse muito bem, antes dele ser chamado por Deus, ser comissionado, ele era um homem que nunca havia entrado numa igreja. No primeiro dia, em 24 de abril de 1993, ele não estava em nenhuma igreja. Está a compreender? Em 24 de abril de 1993, quando Deus lhe apareceu, ele não havia ido em nenhuma igreja. É isso que eu estou a dizer. Não estou a negar que depois disso ele foi procurar saber das visões que ele recebeu na igreja, até católica, antes desse até dizer. Primeiro foi a católica, foi a batista, foi tantas outras. Depois de receber o seu chamado. Está a compreender? Então, esta é a resposta. Agora, eu agradecia que agendasse mais um dia, que é para eu vir responder cada ponto que ele levantou aqui, porque tem muita coisa que precisa ser explicada. Não basta ele sozinho achar que é uma heresia, achar que não sei o quê. Não, tem que ser explicado. A pessoa tem direito de ter dúvida e tem o direito de ser explicado quanto à sua dúvida, não é isso? Agora, falando da Eva, quando a gente fala da maldição, quando o profeta fala do adultério que ocorreu lá no Jardim de Éden, é preciso perceber que lá em Gênesis 3, 15 a 20, 14 a 20, é falado lá que a serpente foi transformada naquilo que ela usou para pecar. E outro porém é o fato de que, no entanto, a serpente antes foi a maldição que fez com que ela passasse a rastejar. Antes fazia como então? É dito lá... Não está a responder a questão. Não. Estou a responder a questão dele. Estou a falar do que ele me colocou. Continua. Eu estou a dizer que, por exemplo, foi a maldição que fez com que ele passasse a rastejar. Antes andava como então? Me responde aqui, quero saber.
para eu avançar. Antes a serpente andava como? Visto que é a maldição que fez com que ele começasse a rastejar do ventre. Então ele andava como a serpente? Eva relacionou-se com a serpente? Não, responde-me só. Não, eu fiz uma pergunta. Depois vou responder a sua. Sim. Relacionou-se com a Eva serpente. relacionou-se com a serpente. Isso é biologia, ok? O DNA de uma serpente tinha que estar no ser humano. Eu te desafio a fazermos isso. O que eu estou a dizer, eu te desafio a fazermos isso. Existem 3 animais que têm o DNA mais próximo do homem. É muito simples. Eu estou a te desafiar a fazermos isso. Pode ser depois do programa podemos fazer isso. São o chimpanzé, o porco e os ratos. Os ratos têm 99% de DNA similar ao homem. O porco e o chimpanzé. Estamos a falar da serpente. Se me dissesse que porco, ou rato, ou chimpanzé, eu até poderia, biologicamente, ter algum suporte. Mas a serpente não tem nenhuma comparação de DNA com o homem. Eu te desafio a fazermos isso. Eu te desafio a fazermos isso. Sim, mas eu te desafio a fazermos isso. A fazer o quê? O teste de DNA? O teste de DNA, sim. Isso já foi feito. Não, vamos fazer. Não, já foi feito com o profeta. Você tem DNA? Eu não, mas você tem. Eu não, mas você tem. Por que você tem? Veja só. Se Jesus Cristo viesse hoje, quem mataria Jesus? Em Mateus 26, versículo 3 até 7, quem são os que mataram Jesus? São os sacerdotes. São um conjunto de pastores que estão representados uma parte por ele hoje. Que matam. Não estou a falar de que isso é DNA. Eu estou a dizer que todos aqueles que são filhos da serpente, filhos do diabo, hoje vão bater sangue igual à serpente. Por isso eu desafio a irmos fazer esse teste, por exemplo. Vai ver que no meu vai dar negativo, no teu vai dar positivo. É um desafio que estou a fazer. Agora, eu quero a resposta. A serpente andava como antes? Visto que pela maldição foi feita que Deus disse, pelo teu ventre andarás. Diga-me como é que andava a serpente. Andava com o quê? Tinha pés. Porque foi maldição, né? Pelo teu ventre andarás. Então andava como? Não andava de ventre antes. Digam-me lá, estou à espera da resposta. Olha, na reforma protestante, isso há 1500 anos, aliás, no ano por aí, 500 anos atrás, foram levantados 5 aspectos muito importantes que devem nortear o cristianismo. 5 aspectos muito importantes. Primeiro, somente a fé. Segundo, somente a Escritura. Terceiro, somente Cristo. Quarto, somente a graça. E quinto, glória somente a Deus. Ok? Qualquer movimento que sai destes 5 fundamentos da reforma protestante é herético. O que eu gostaria, porque eu estou a perceber que até o nosso debate já está a ir muito além, porque eu tinha alguns aspectos para falar aqui sobre a questão dos curandeiros, que foi aqui levantado. O que eu gostaria de chamar a todos os cacuitas que estão aí a escutar este debate, esta conversa, é que voltassem para a palavra, voltassem para a Bíblia. Porque a Bíblia é o fundamento da fé. Não voltem para uma loa. Não voltem por o que eu estou a dizer. Eu sou falho, eu posso estar aqui a cometer alguns erros, eu reconheço isso. Mas a Bíblia não falha. Os homens cometem erros, apóstolo. Essa faz parte da resposta de como andava a serpente antes. Eu estou à espera da resposta ainda. A Bíblia é muito clara em relação ao pecado de Adão e Eva. O que eles fizeram? Está ali, está claro. Ok? Não há nenhum ato sexual ali envolvido. Sim, mas então a serpente andava como? Não diga havia, só. Isso está lá escrito. Sim, diga só. Para a pessoa saber, diga só. Andava com o quê? Porque tinha quê? Ele não se rastejava. Está ali. Então andava como? Andava como então? Andava com o quê? Se alguém não rasteja, tem que andar com alguma coisa. Andava com o quê? Isso está claro. Ele tinha patas. Tinha patas. Está a começar já a coisa a mudar, né? Sim, tinha patas. Tinha patas. Está escrito lá, tinha patas. Qual é o versículo? Da mesma maneira como o Senhor tem patas aí. Então ele tinha aspecto humano. Não. Estamos aí até lá. Deixa-me só ajudar aqui. Deixa-me só ajudar aqui. Sejam honestos e verdadeiros. Deixa-me só ajudar aqui. Deixa-me só ajudar este indivíduo. Ok? Quando Deus cria os animais, a Bíblia diz que a serpente era uma delas, ok? E a serpente não rastejava. Se ela não rastejava, ok? Ela tinha patas, ela se locomovia, ela não colocava o seu ventre no chão. Eu não posso aqui dizer quantas patas ela tinha, porque a Bíblia não diz isso.
Eu não posso aqui dizer quantos dedos a pata dela tinha, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia apenas diz que ela não rastejava, ela andava. Ok? Outra coisa muito importante que nós estamos aqui a aferir, é que se de facto houve um intercurso sexual, o DNA sempre dá o rastro, sempre deixa o rastro. Foi feito um estudo muito importante em todas as mulheres de todo o mundo, ok? E chegou a uma conclusão muito interessante, é que todas as mulheres, elas têm uma componente do seu DNA que os conecta. Todas as mulheres que foi feito o teste de DNA tem uma componente em que se encontra em todas elas, é universal. E com base nesse estudo chegou a essa conclusão que de facto todas as mulheres que andam sobre o planeta Terra, que andaram sobre o planeta Terra, vieram da mesma mulher. Esse estudo existe, ok? Então, eu não posso, por exemplo, chegar aqui e dizer que estrela é um ser vivo, porque a ciência já me diz que um ser vivo é um ser que respira, ainda não me respondeu. anda, ok? Há componentes de um ser vivo. Obrigado, obrigado, reverendo Jesse Malon. Apóstolo, para terminar, esta aqui é a última questão em 30 segundos. Apóstolo, por que o fazer sexo 3 vezes é pecado? Por que o sexo deve ser feito na segunda, na quarta e na sexta-feira? E por que uma mulher, ao entrar na praia de período, ela deixa aquela água amaldiçoada? E por que uma mulher não pode pregar? Por que fazer juba é pecado? Deixar a barba é pecado? Em 30 segundos. São muitas questões. Para 30 segundos, você mesmo sabe que nem terminaste as suas perguntas. 1 minuto. Mas eu não vou responder tudo, não. Quanto à mulher não pregar, ela já está escrita lá. A Bíblia já fala isso em 1 Coríntios 14, 33 a 38, assim como no livro de Timóteo 2. Também fala isso, 1 Timóteo 2, versículo 9 até 15. A mulher não pode pregar, está claro lá, não pode ensinar ao homem. Agora, de fato, foram muitas perguntas colocadas. Mas eu quero resumir da seguinte maneira. Meu amado, Deuteronômio 29 diz: tudo que está revelado pertence ao homem. O que está em oculto pertence a Deus. E Amós 3,7 é dito lá que Deus revela os seus segredos e mistérios, que são coisas ocultas, aos seus servos, os profetas. Quando Moisés veio, ninguém sabia como o mundo foi feito. Ninguém sabia o que aconteceu no Jardim de Éden. Compreende? Mas foi um homem como Moisés, inspirado por Deus, que revelou o que aconteceu lá. E hoje, sobre a face da terra, com tudo que você disse, perguntou, Deus levantou um homem na dimensão de Moisés, lá em Gênesis 1, versículo 26, 1 a 2, coisa assim, que, no entanto, este homem está a vir da parte de Deus para revelar o que está em oculto, que não pertence a vocês julgarem que não, isso é correto ou não. Compreende? A revelação, ela é progressiva. O que a Bíblia diz, isso é o que você deve tomar. Mas então, quando Deus vem para te dizer algo que está em oculto, você deve aceitar. Um homem que realmente coloca a sua boca nos órgãos genitais, nem os seus pais, se você perguntar, vocês me fizeram assim? Quando vocês me fizeram por trás? Eles vão dizer que nós não conhecemos isso. Agora, quando o profeta Cacó Felipe diz que a internet é má, ele levantou muitas questões aqui, televisão e tal, a internet é má. Ela é como a faca, por exemplo. A faca é má, compreende? Mas se você fazer um bom uso dela, está tudo bem. O profeta diz, vocês podem usar a televisão. Mas um homem que não tem um controle sobre a sua televisão, os seus filhos vão colocar lá para assistir filmes pornográficos, vão colocar lá novelas, coisas assim. Isso é errado. O profeta não está a dizer que não pode ter televisão. Compreende? Eu aqui estou a usar a internet. Mas se eu usar essa internet para ir ver no YouTube, para pornografia, coisas assim. Então, para terminar, saibam que sempre os pastores e os sacerdotes, profetas de falsas igrejas, conduziram o povo à perdição. Deus, quando envia um profeta, não é fácil alguém reconhecer esse profeta. Mas, graças a Deus, os filhos de Deus hoje estão a reconhecer. E, para mais dúvida, ligue lá para o 8423 Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Reverendo Jesse Malon, últimas considerações. Não há nenhuma revelação no livro de Cacó Felipe. As coisas que ele traz como novidades foram copy-paste
do William Branham. As teorias que ele traz, as coisas que ele traz, são a base substancial do ensinamento. Foi tudo que ele aprendeu de 93 a 2002 no movimento brahmista. Um programa para ver ele vir dizer para terminar, após, reverendo, para terminar. Deixa-me fluir, deixa-lhe pelo menos 2 minutos. Então, por favor, não, eu só estava a dizer que ele deve vir aqui para provar o que ele está dizendo no próximo programa. Tenha bondade. Eu estou a falar daquilo que eu pesquisei e encontrei. Sim, tens que vir provar aqui. Eu falo francês, está aqui. Sim, tens que vir provar aqui. Este artigo do jornal do Costa de Marfim mostra que em junho de 2016, Cacó Filipe foi preso e condenado a 1 ano e banido por 5 anos sem pregar na Costa de Marfim por desacato à autoridade, incitamento à violência religiosa e radicalismo religioso. Ele recebeu o indulto presidencial semanas depois, no Dia Nacional da Costa de Marfim, mas continua, ou na altura, continua banido de pregar. É um artigo que está lá. O que nós estamos a dizer... Como os profetas da Bíblia. O que nós estamos a dizer, meus amados, é que este tipo de mensagens que são veiculadas, que levam ao radicalismo religioso, que levam à incitação de violência, que não deixam as pessoas refletirem sobre o que está sendo dito, ela tem consequências nefastas. É por isso que nós temos os problemas que temos agora em Cabo Delgado e por aí em diante. Aquilo que eu quero deixar para os homens que estão a seguir a este movimento cacuita, voltem para a Bíblia, começando pelo próprio Aleixo. Volta para a palavra de Deus, porque um apóstolo, ele tem sua definição na Bíblia. Se alguém é apóstolo fora daquilo que é o parâmetro bíblico, ele está se desvirtuando. A palavra de Deus, ela é poderosa para salvar, para redarguir, para corrigir, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Eu não preciso de pegar qualquer outro livro, seja lá quem for, para chegar ao conhecimento e à grandeza de Jesus Cristo. Jesus Cristo te ama, saia dessas seitas, porque olha, a consequência disso, só para terminar mais 10 segundos, tudo aquilo que foi seita e que teve esse tipo de pregação, esse tipo de ensino, acabou em catástrofe. Nos Estados Unidos nós temos movimentos de pessoas que se juntaram e se suicidaram por causa desse tipo de mensagem. Não entre nisso. Você vai acabar obrigado, a sua vida, reverendo Jesse Valor. E não vai obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, é Strong Life. A todos que acompanharam o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. Eu sou Theo Filósofo José Massang, autor da obra A Mente de Deus, a enciclopédia do conhecimento. Fique em casa, previna-se da Covid-19, Deus abençoe. Do tradicional ao mais moderno, somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lim Limpezas, parte do Grupo Lim.